Oi, sejam bem-vindos. Eu sou a Kátia Romão, para quem ainda não me conhece. Esse é o meu canal e toda terça-feira às 19 horas eu vou trazer muita gente bacana aqui para bater um papo leve, descontraído, gostoso e cheio de curiosidades. E a minha convidada de hoje, que é minha amiga, ela tem muito talento porque é atriz, apresentadora, celebrante. Então senta aí que a gente tem muita história para contar. Confira. Ela já está aqui do meu ladinho, linda, e vai contar tudo pra gente. Bruna Tedi, maravilhosa, como eu falei, talentosíssima. E antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer, tá? Obrigada por você ter aceito o convite, Imagina! por estar aqui, porque é um tempo que a gente tem que disponibilizar, tem que se expor. Sim. E não é todo mundo que Não, imagina, tá aberto a Kátia, é um isso. prazer, tô super feliz de estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Mesmo porque a gente já trabalhou juntas, né? Opa, ó! Mas Uns vamos aninhos bater, atrás. vamos bater um papo aí. Como eu falei no começo, assim como eu também, a Bruna começou bem novinha. Bem novinha, eu Com quantos comecei anos? com 12 anos. Tá. 12 anos foi meu primeiro trabalho, assim, com cachê. Mas né? antes já tinha tentado fazer Não, já tinha brincado, assim, mas eu tinha muita vergonha. A minha mãe, na época, trabalhava como atriz, então ela fazia bastante publicidade aqui em São Paulo. E eu sempre ia com ela nos testes. Então eu sabia como era, sabe? Eu reconhecia, eu entendia o que era um estúdio e tal. Fui crescendo ali nesse meio também. Minha mãe fez peça de teatro, também frequentava ali as coxias. Você estava estagiando. Tava fazendo um estágio com 8 anos de idade. E aí o que acontecia é que a minha mãe, né, por ela trabalhar ali, ela entender como é que funcionava essa estrutura, porque hoje é muito diferente. Sim. Ela nunca me forçou. Nunca me forçou. Ela sempre deixou, assim, me deixou livre para se um dia eu quisesse fazer, partisse de mim. Ela nunca iria me empurrar. Mas você tinha uma timidez. Tinha uma vergonha, nunca Era quis quietinha. fazer. Ia nos testes com ela, eu era super o perfil de publicidade na época, loirinha, sabe? Sim. Então as produtoras me olhavam e falavam, nossa, Cris, deixa só a Bruna fazer o teste. E ela falava, por mim tudo bem, pergunta se ela quer. E eu sempre falava, não. Sempre falava não. E quando despertou isso? Não sei te dizer por quê, naquele bendito dia, minha mãe me buscou na escola, eu tava de uniforme, e aí ela falou, Bruna, eu tenho que fazer um teste, e é um teste que é um piloto só, pra talvez virar uma série, baseada naquela peça que a gente foi assistir. Ela tinha me levado pra assistir essa peça. Que eu tava ali com meus 12 anos, já entrando na adolescência, já tava, né, já gostava de assuntos mais de menina, né. E eu falei, que legal. Fui com ela. Quando ela entrou pro teste, Kátia, eu não sei o que me deu. Eu tava ali sentada, aí eu fui ali pra produtora de elenco, que ficava fazendo a claquete. Sim. E perguntei, tem texto o teste? Aí ela falou, não, você pode criar o que você quiser, não tem texto não. Eu falei, então eu posso fazer? Aí ela olhou pra mim e falou, pode, de repente, assim, pode, já era fim de tarde, já era fim de tarde, já tava meio acabando, assim, ela falou, pode, quando a sua mãe sair, você entra. Eu falei, tá bom, fui pra um cantinho, criei um texto ali na minha cabeça, meu primeiro beijo. Aí quando minha mãe saiu, eu tava com a claquete na mão já, assim, ela... E a tua mãe tomou um susto, né? Ela falou, que foi? Eu falei, não, mãe, eu vou fazer o teste. Aí ela, tá bom, vai. Aí eu entrei no estúdio, fiz o teste, falei um palavrão no teste, com 12 anos, escrito Colégio Nossa Senhora Aparecida, no uniforme. Super contraditório. Todo mundo rachou o bico no estúdio. Aí eu saí. Quando eu cheguei em casa, eles ligaram e falaram, Cristina, a Bruna passou, mas você não. Então foi assim. E a tua mãe? Minha mãe deu risada, né? Minha mãe achou o máximo. Como assim? A Bruna passou, vamos gravar. Então foi minha primeira experiência ali. Foram várias diárias acho que até fora de São Paulo, sabe? Foi um trabalho mesmo. Que legal. Eu, como mãe, posso dizer que nesse momento ela olhou e pensou assim, nasceu artista. Foi tipo isso. Porque assim, artista, eu acho que quando você nasce já com esse dom, às vezes ele fica ali, quietinho, mas em algum momento vem.
É verdade. E ali despertou em você. Despertou. E é muito doido. Eu até tenho um vídeo sobre isso no meu Instagram, tentando falar o quanto esse teste foi importante, porque eu revisito ele em vários momentos da minha vida, apesar de já ter passado mais de 30 anos, porque era uma coisa onde eu estava totalmente aberta. E aí eu acho que na nossa carreira a gente vai passando por tanta coisa, sabe? Que a gente acaba se fechando, acaba negando, acaba indo fazendo porque, ai, que saco, eu já sei que não vai dar em nada, eu vou fazer isso aqui, mas eu já sei que, sabe? E ali naquele momento, era um momento que eu tava completamente... Existe uma pureza. Aberta e pura. Naquele dom. Exato. E você é gaúcha. Sim. Esse trabalho foi feito lá ou foi feito já em São Paulo? Foi feito aqui em São Paulo. Tá. Eu vim para São Paulo, eu era criança, tinha 6 para 7 anos, mais ou menos. E aí esse trabalho que eu fiz foi com 12. E aí, o que acontecia era que a minha mãe, a gente ia nos testes e a gente sempre via, ela fazia muito teste de mãe, né? Então sempre tinham crianças no teste junto. Crianças com as suas mães. Mães que ficavam ali forçando muito. Não, você tem que decorar, decora, não tá bom. Não, se você não passar nesse teste, a gente não vai fazer tal coisa, sabe? E essa nunca foi a sua mãe? E nunca foi ao contrário, porque é isso, a minha mãe sabia muito bem como era, que não era só ali aqueles 30 segundos do comercial que tá no ar. Era muita coisa, era faltar na escola, era ter que ficar horas dentro do estúdio, uma criança, comer em hora errada, sabe? Sim, sim. Naquela época era meio terra de ninguém. Essa questão de fora menor de idade. Né? De menor, fora isso, mas menor de idade era uma coisa que tinha que faltar na escola. Que rolava mesmo. Tinha que faltar, não, você tem que estar às 6 da manhã no estúdio, e eram aquelas gravações que levavam um dia inteiro, era super cansativo. Hoje, gente, a lei não permite mais isso. Graças a Deus, é muito... Hoje em dia é super controlado, sabe, juizado, tem muita coisa envolvida. A criança não pode faltar na escola. Exato. Eu fiz quando foi? Acho que 2013, 2012, eu gravei Chiquititas. Mas foi a sua primeira novela essa? Não. Agora há pouco, foi tipo 10 anos atrás. Depois. Depois. Tá. Essa Chiquititas A2. Tá. A revival das Chiquititas. Tá. E aí, eu entrei pra fazer uma participação e aí fiquei fixa. Então eu gravei bastante. E aí eu lembro que foi a minha primeira experiência, assim, pós toda essa época de gravar menor de idade, onde eu vi como as crianças são tratadas hoje em dia, sabe? Que leva e traz em casa, busca a delicadeza em casa. Como a criança precisa ser tratada mas é o mínimo, né? Trabalho. É o mínimo. Aí a criança tá ali, ela tem horário para fazer a tarefa dela, ela não falta na escola, a gravação já é programada para ser depois do almoço. Então a criança vai para a escola, ela almoça, aí depois que ela vai começar a gravar, tem uma quantidade de horas certa, entendeu? E isso tudo não tinha na minha época. Então eu também entendo que a minha mãe tivesse essa preocupação, né? E mesmo quando eu fiz o Sandy Júnior, aí estão pulando muito, né? Desse trabalho... Não foi muito, calma, já tá quase lá. Desse trabalho, desse piloto que não deu certo, esse piloto. Você fez o piloto e não rolou? Não rolou, ele não virou, não foi pra frente, não foi efetivado. Mas você gostou da brincadeira? Aí eu gostei, e aí tinha uma agência lá, uma dona de uma agência que assistiu esse piloto, e me chamou pra fazer parte da agência dela, porque eu não era de lugar nenhum. Ela viu ali meu trabalho e falou, mas de onde você é? E a minha mãe, não, ela não é de lugar nenhum. Mas então vamos conversar, vem pra nossa agência, especializada em criança e adolescente e tal. Aí eu fui pra essa agência. Não era a Tia Irani? Não. Famosa na época? Não era. Era Tutti Modelli. Tutti Modelli, Tutti Bambini, depois elas se separaram, ficou meio confuso o nome, mas enfim. E aí lá eu comecei a fazer curso de teatro. Fiz com grandes professores de teatro de São Paulo, assim, foi bem legal. Aí você tinha quantos anos? Aí eu já tinha 13. Tá. Uau. já era uma adolescente, 13 anos. E um desses cursos que eu fiz, o professor era amigo de uma pessoa que estava fazendo a produção de elenco de uma novela no SBT, que chamava Direito de Nascer. Era também um remake, já tinha sido uma novela muito famosa. E aí era o Roberto Talma, que é um diretor muito grande, era né, um diretor muito grande da Globo, e ele estava fazendo esse projeto para o SBT. E aí esse professor me indicou, deu a minha fita cassete, fita VHS. Tem muita gente que não sabe não, nem o que é fita isso, VHS, né,
com um texto que eu tinha feito no curso e entregou para essa produtora de elenco, e aí ela me chamou para fazer essa novela. Aí eu fiz essa primeira fase da novela, gravei em Paraty, foi super legal, mas também eu caí ali total de paraquedas, ninguém me falava nada, só de repente quando eu vi eu tava no estúdio, aí eu só ficava assim olhando, tá, câmera, então acho que eu tenho que ficar mais ou menos assim, sabe? Era meio É o talento que aflora, gente. E aí eu me virei. Com 15, com 14 anos, então eu fiz essa novela, que ela não foi pro ar, não tinha ido pro ar. Ela foi pro ar quando eu já tinha, acho que 17 anos. Não sei o que, aquelas Aí coisas... você ficou se assistindo, adolescente com 13, você já tinha 17. Que loucura eu já isso. tinha 17, tava nessa novela, que Tá. quando eu gravei eu já tava com 14. Tá. E aí, com 15, eu entrei no Sandy Júnior. Que foi o... Que daí boom, foi né? isso, foram testes, todos os adolescentes de São Paulo fizeram os testes porque quase nunca tinha coisa aqui, Que você né? era Ritinha. Quase nunca tinha coisa aqui, dá pra colocar aqui, ó, Dá. a minha carinha como era quando eu entrei. Cabelo mais escuro. Era ruiva, eles pintaram meu cabelo, eu queria morrer, mas depois eu me acostumei. Aí foi o começo Foi, era primeiro um ano. seriado? Era um seriado, uma Sandy série Júnior. todo domingo. Tá. E quando Galinha. eu fiz o teste e tal, São Paulo inteiro fez o teste, e aí eu passei para fazer também, que era a minha sina, o piloto, e ele foi ao ar, mas era um teste que a Globo queria fazer para ver se ia ser mesmo um seriado. Então ela fez um episódio de fim de ano. Sabe aqueles especiais que surgem? Sandy Júnior, final de ano? Era isso. Só que tinha uma história, começo, meio e fim, já era na escola e tal. O negócio bombou. Ah, óbvio, né, gente? Bombou. E aí, em janeiro, eles já ligaram e falaram, não, o seriado vai continuar. Entrar na grade, vão ter algumas mudanças, tanto é que quando eu fiz esse especial, era uma personagem, não era a Ritinha ainda, era a Sheila, que aí quando eles reformularam pra virar uma série mesmo, essa personagem não existia, e aí eu virei a Ritinha. E era uma turma enorme, e todo mundo continuou, tá nativa até hoje, né, Bruna? Tá nativa, alguns acabaram indo pra outros lugares, assim, não trabalham com atuação especificamente, tipo o Douglas virou... diretor, então ele tem uma produtora. Mas tá na área. Tá na área. A Marie foi morar fora e ela trabalha como diretora de arte. Então, não necessariamente todos ficaram atuando. Mas ficaram ali no meio. A Fê, o Paulinho. Marcos Mion. O Mion fez 1 ano do programa. Paulo Vilhena. O Paulinho, o Igor Cotrim, o Douglas, o Wagner Santisteban. Tem uma foto de vocês que é recente, não é? A gente fez um reencontro que eram 20 anos do fim do programa. 20 anos do programa. Tão legal a gente quando foi lá pra Costa do Sauípe. Né? Delícia. Foi uma delícia. Das fotos. E é muito doido, porque como o programa durou 4 anos, a gente gravava... 4 anos de Sandy Júnior. 4 anos. Foram 3 anos em Campinas. A gente gravava numa escola em Campinas e 1 ano no Rio. E aí, foi uma fase, eu entrei com 15, logo eu fiz 16 e aí saí com 20. Foi a minha adolescência inteira lá. A adolescência de todos eles. Isso marca tanto, né, pra gente. É um momento muito que tá tudo ali, né, aflorando, tá tudo se desenvolvendo, né, você tá entendendo quem você é mesmo. Então foi uma conexão que se criou que nunca vai terminar. Bom, eu li uma coisa que eu preciso saber dessa fofoca. O quê? Você namorou o Júnior mesmo? Ai, nossa. Eu não sabia disso. Kátia, imagina 10, 15 adolescentes de 15 anos. Eu imagino. Todo mundo sempre. Ai, se olhava, cada hora né? um tava ficando com o outro, entendeu? Então rolava isso. Então rolou. Rolou aquilo, nossa, não sei lá... alguma coisa, porque eu acho que como foi um dos primeiros, assim, né, aí saiu matéria, essas coisas. Eu vi na internet, aí eu falei, todo gente, mundo eu não sabia disso. Foi no primeiro E foi para ano. você o trabalho mais marcante quando a gente fala de exposição? Sim, como com artista. certeza, com certeza. Porque muita gente lembra até hoje e te aborda. Até hoje. Sobre Até hoje. isso. É uma coisa tipo, brincam, eterna Ritinha, sabe? Sim. Porque eles têm a Sandy e o Ju, eles têm uma base de fãs enorme. Muito grande. Então esses fãs, eles
acabaram, né, englobando a gente. Então, sempre teve muito carinho vindo deles pra gente, até hoje. Então, né, a gente vai em show deles, a gente tá fazendo um show, vem todo mundo, tira foto com a gente, sabe? E dali então, você foi pra onde? Depois do Sandy Júnior, eu fiz Canavial de Paixões, no você SBT. Voltou pras novelas. Você tem aí várias novelas, fiz. Não fiz tantas, não. Mas o Canavial foi também uma novela que marcou e também uma coisa que as pessoas lembram até hoje. Porque foi uma novela meio que fez um sucesso, assim, muito fora da curva para uma novela mexicana, né? Era uma novela diferente, sabe? Sim. E tem muitos fãs dessa novela até hoje. Ela reprisou, acho que umas 3 vezes. E eu era meio que uma vilã, tinha um cabelo bem vermelho, assim, pra contrapor com a protagonista, que era loirinha, cacheada, a Bianca Castanho. E aí também foi um trabalho que eu fiz. Aí eu era muito nova, hoje eu olho, eu acho péssimo o meu trabalho, sabe? Tenho vergonha. Você gosta de se ver? Tenho muita vergonha. Não gosto de me ver. Mas você tá falando especificamente desse trabalho ou tudo que você faz? Você não gosta? Tudo. Mas você não se assiste? Chega a esse ponto? Não, assisti, já assiste me assisto. Assim? Eu me assisto assim, e aí depois eu fico, acho que eu não vou mais assistir nunca mais, sabe? Sério? Mas é uma autocrítica? É uma autocrítica, total, Sério? total. Porque imagina agora, hoje vem do Sandy Júnior, hoje eu consigo já ver com mais carinho, do tipo, eu tinha 15 anos, tá tudo bem, tinha 16 anos, sabe? Mas é tipo assim, você se vê e fala, eu poderia ter feito aquilo diferente, é isso? Sim, com certeza, com certeza. Mas eu acho que também porque eu fui... perfeccionismo da sua parte? E eu acho que também porque logo depois disso, eu fui me dedicando muito mais ao teatro. Sim. E eu senti eu já te assisti várias vezes. E aí eu senti que foi me dando um estofo, uma base, que eu não tinha na época, sabe? E eu acabei eu não fiz faculdade de artes cênicas. Eu fiz faculdade de jornalismo. Porque também, na época do Sandy Júnior, quando eu tava lá com os meus 17 anos, que era meio que a época de prestar vestibular, sim, eu já sabia como funcionava o esquema. Eu já sabia que era uma coisa super instável. Já sabia que uma hora você tinha, uma hora você não tinha. Uma hora você era o máximo, outra hora ninguém ia olhar pra sua cara, sabe assim? Então eu entendia que aquilo ali... E eu sou taurina, né? Sou uma pessoa muito pé no chão. Eu quero as coisas, eu não fico sonhando. Você é mais racional. Eu sou muito mais racional. Então eu olhei para aquele cenário e falei... Eu acho que eu preciso ter um plano B. Um pé no chão. Com 17 anos, eu tenho que ter um plano B. Eu acho que se eu ficar só na carreira de atriz, em alguns momentos pode ser que eu me decepcione, que eu fique triste, que eu me coloque para baixo, achando que é sempre culpa minha, quando não é. Todo um mercado que gira aí de uma maneira muito peculiar, cada vez mais, né? E aí quando eu fiz 17 e fui prestar vestibular, eu pensei, o que é a outra coisa que eu gosto muito de fazer? E na época eu gostava muito de escrever. Eu falei, eu acho que eu vou fazer faculdade de jornalismo. Porque se eu tiver que escolher alguma outra coisa, tem ali várias opções que me agradam. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Você entrou no curso e falou, era isso mesmo? Não, mas pelo desenrolar depois do que aconteceu. Tá. Porque aí, o que aconteceu é que ali eu consegui... num determinado momento, mais para o fim da faculdade, perceber que eu poderia trabalhar como apresentadora. Foi aí que surgiu a veia de apresentadora. E ter esse trabalho de apresentadora me proporcionou manter o meu trabalho de atriz. Entende? Certo. Que foi muito doido, porque aí eu fazia trabalhos como apresentadora e podia fazer o meu teatro underground no fim de semana. São duas coisas que andam em paralelo, mas ao mesmo tempo uma que ajudava a outra também, sabe? Sim. Então foi muito legal. E hoje também é uma coisa que eu olho para trás e falo, caramba, eu tive uma perspicácia ali, sabe? Muito legal, mas muito importante. A Bruna, quando olha para o trabalho, ela se vê mais e gosta mais da Bruna apresentadora ou da Bruna atriz, ou é muito difícil, porque eu gosto muito de fazer as duas coisas. Mas se você me perguntasse assim, o que você quer fazer? Te dou
R$ 1 milhão por mês. E você tem que escolher só essa coisa para fazer. Eu vou fazer teatro. Sério? Uhum. O teatro... Porque o teatro é algo... Além de ser mais orgânico, é algo mais emoção. Porque você tá ali à flor da pele, você E tá recebendo ali na hora. ao vivo, a cores, e é aquilo, não dá pra voltar atrás, não dá pra consertar. Não dá. Não dá, você tá ali. Você E gosta isso também disso? é muito legal. Porque Tem as pessoas alma, ficam, né? ai, mas que saco, tem que ficar repetindo. Não, mas cada dia é um dia Cada diferente. dia é um dia diferente, você tá ali e você sabe que você vai fazer aquela peça, vai contar aquela história e terminou. Mas Aí o amanhã vai público ser outro diz, dia, o público outro que público. diz, né, o andar ali da E é isso também. da O público, cena. as peças, elas também mudam muito, né, as apresentações, porque o público muda Exato. também. Então tem dias que você tá fazendo uma comédia que ninguém ri. Como é que você fica nessa... assim, Eu já fiz teatro, mas eu era criança, Uhum. né? E eu não era protagonista. Eu fiz a primeira versão do Saltimbancos do Chico. Nossa, Quando que o Chico legal! veio pra cá, que montaram a peça, eu fiz a primeira. E eu tava no meio da criançada, eu não era protagonista, né? E era criança. Agora, você... Como que é quando você tá ali entregue numa cena, ou seja, de pura emoção, ou seja, de comédia, e o público não reage? Eu acho que tem apresentações que a gente consegue, a gente entende muito rápido como é que tá o público, em geral. Logo no começo. Logo no comecinho, você entende, a gente até brinca, fala, eles combinaram lá fora que eles não vão rir hoje, sabe assim? Às vezes entra na coxinha entre uma cena e outra e fala, nossa, hoje tá difícil, né? Mas hoje te não dá vem. assim um downgrade na hora? Às vezes dá. Não eu especificamente, mas você sente que às vezes o próprio elenco dá uma baixada, porque é isso, é uma coisa que você joga e não volta, você joga e não volta, você joga. Aí você começa a falar, tá, vou ir menos, porque acho que hoje vai ser desse jeito, sabe? Mas tem espetáculos que a gente se olha e fala, vamos fazer pra gente. Acabou. Vamos a gente se divertir aqui. E um segura a mão do outro. E um segura a mão do outro. Inclusive, você tá ensaiando uma peça agora. Tô ensaiando uma peça. É uma peça que chama Cock, é uma peça inglesa. E ela já foi montada no Rio, já foi montada aqui em São Paulo também. É uma peça que fala de um assunto bem atual, apesar dela ser de ser um texto de 2009, mas a arte, ela tem essa coisa, né, que às vezes ela prevê... É atemporal, né? E às vezes, muitas vezes ela prevê, né, algo que já foi, que a gente até vê muito nos Simpsons, né? Não, e Simpsons, pode adaptar, você vê um negócio, nossa, olha, mas isso o Simpsons já fez em, sei lá, em 99, sabe assim? E tem isso, eu acho que a arte tem esse poder, assim, de prever coisas e tal. Mas essa peça, ela fala basicamente sobre encontrar a sua própria identidade, né? E o quanto os rótulos muitas vezes podem te atrapalhar. É um casal de namorados, são 2 homens, e um deles se apaixona por uma mulher. E aí a peça gira em torno disso, sabe? Mas eu nunca tive uma mulher, mas eu sou gay. Não sou, sabe? Então tem essa discussão. Causa assim, uma crise de identidade. Causa uma crise de identidade e muitas discussões. Mas a peça é muito divertida também, sabe? Ela brinca bastante com essas coisas. Então é bem interessante, E tô bem vai feliz. estrear ainda. Vai estrear dia 2 de abril. 2 de abril no conta. Teatro Vivo, que fica ali na Shukri Zaidan. Sim. Todas as quartas e quintas, às 8h, até o dia 11 de junho. E claro que eu vou lá prestigiar, Claro. como eu já fui em várias. E essa você vai estrear. Mas eu preciso voltar um pouquinho, porque eu assisti uma peça que você fez. Eu não sei se você vê hoje como uma homenagem, se foi um sonho seu, se você é fã de Brigitte Bardot. Tudo isso misturado. Quando eu sentei e olhei você em cena, eu falei, gente, a Brigitte Bardot entrou na Bruna. Essa foto aqui, na verdade, foi um ensaio que a gente fez, a gente nem tinha montado a peça. Linda. A gente estava brincando, né, que eu tinha conhecido uma maquiadora, a gente conversou, ela falou, deixa eu te colocar de Brigitte e tal. E aí a gente fez essa brincadeira. Mas tem uma outra eu acho que tem outra aí, perfeita, né, que já tá caracterizada mesmo, com a peruca, mas com você tudo. tava a própria Brigitte no auge dela, jovem, lindíssima. Então, você era fã? Eu era fã. Era um sonho? Eu era fã, assim, dessa figura dela, né? Aí, né?
Olha isso, Aí, gente. Que incrível. Aí, e eu era fã da figura dela, sempre achei ela muito linda. E foi também essas coisas que vêm, né? Eu tinha um livro dela. E aí um dia eu tava em casa, eu olhei para aquele livro e falei, por que eu não faço uma peça sobre ela? Mas você já conhecia a Sim, história da Brigitte Bardot? já conhecia. Por que eu não faço uma peça sobre ela? E aí o projeto surgiu. Então foi um projeto que foi meu, uma ideia, né, que eu tive. E aí idealizei. E a gente conseguiu, né, chamou um autor para escrever o que a gente vai falar dessa mulher. E aí a gente, né, ali estudando, chegamos a essa questão da invasão de privacidade, né, que ela foi uma pessoa que deixou totalmente a carreira, porque ela teve a vida dela devassada, né? Não, e eu descobri na tua peça coisas que eu não sabia. E eu falei, caramba, nem imaginava que ela tinha passado um período num resguardo ali, né? Total. Chegou um momento que ela largou tudo e foi embora. Foi viver na praia, lá onde ela faleceu, né? E depois ficou rodeada dos bichos, né? E com os bichos, exato. Aí se encantou, se levou, fez a fundação dela e tudo. Mas aí a gente acabou escolhendo esse episódio que ela veio pro Rio, né, que aconteceu mesmo, quando ela veio para, né, que aí onde Búzios ficou super famosa pro mundo todo, tem uma estátua dela lá. E aí quando ela veio pro Rio, ela ficou 4 dias dentro de um apartamento, trancada, porque ela ficou muito assustada, ela jamais imaginou que ela chegando no Brasil, ela ia ter essa quantidade de gente atrás dela. E aí, quando ela saiu do avião, ela já entrou num carro e sumiu. Ficou 4 dias dentro desse apartamento. E aí, depois desses 4 dias, ela foi e apareceu ali na varanda do Copacabana Palace, que é ali onde tem as fotos e tal. Então, a gente fez uma história fictícia sobre o que teria acontecido nesses 4 dias que ela ficou ali dentro. E aí, a gente transformou num quarto de hotel, não num apartamento, né? Para ter a relação dela com o camareiro do hotel. Então, era essa relação da peça, e ele gostava muito de cinema, então eles ficavam ali E girou em torno disso, e nesse meio tempo ela ia contando um pouco da vida dela, né, como tinha sido, todas as coisas que ela fez, aborto, separação, então todos esses temas a gente trazia, mas de uma maneira muito diferente, né, não sei se você lembra, a gente tinha câmeras de segurança dentro do teatro que reproduzia lá fora também, foi no MASP também, um lugar icônico, né, aqui em São Paulo. Então foi uma temporada muito, muito linda que as pessoas lembram até hoje, assim. Foi um marco mesmo para mim. Que legal. Ter feito. Agora, a gente passou aí, pela TV, pelo teatro. Você também como apresentadora, eu sei que você fez muita coisa. A gente trabalhou juntas. Sim! Eu acho que não tem muito material disso, mas foi em 2008. Quanto tempo? Acho que foi 2008, 2009, 2010. 3 anos. A gente fez o Shop Tour, muita gente lembra, porque foi um marco também, o programa foi pioneiro. E a gente trabalhou juntas ali, foi ali que a gente se conheceu. Isso tem uns 20 anos, Bruna? Mais? Caramba! Mas não, pera. Mas uns 20, 2000, com certeza 2010 acabou, faz 16 anos que acabou, é isso? Não foi? A gente tá em 2026, mais ou menos. Faz 16 anos, então faz quase 20, que eu entrei. Mais ou menos isso. Mas não foi só isso que ela fez de apresentadora, ela teve outros programas também. Mas o Shop Tour foi muito importante pra mim, sabia? Aquilo é uma escola incrível, tanto que depois daquilo eu continuei, tem um legado aí. Total. Porque eu falo que na TV, quem vende, quem faz varejo, faz qualquer coisa. Apresenta qualquer coisa, porque é muito dinâmico. É muito improviso. É muita improvisação, você trabalha a tua cabeça, a tua mente, tanto para improvisar quanto para esquecer também. Porque é tão rápido, você vai de um lugar para o outro, e quando você chega no outro, você já apaga o que você fez, porque senão buga. Aí eu tava falando, você já passou na TV, no teatro, fazendo de tudo um pouco. Cinema, algum longa-metragem? Cinema eu fiz. Tem vontade? Ai, tenho muita vontade. Cinema eu fiz vários curtas. E fiz um filme que chama De Cara Limpa, que foi meu padrasto que dirigiu. E também foi com uma galera super legal. O Mion fez, a Bárbara Paz. É um filme bem cult. Bem cult. Mas também ele teve um hypezinho aí na época que a gente
que a gente lançou, mas faz muito tempo, foi no ano 2000. Mas você está aberta agora. Não, super. Né? Quem A é gente sempre artista, tava, gente. exato. Mas eu fiz curtas que também eu fiz com amigos, outros com outras pessoas que me chamaram e tal, mas é uma coisa que eu gosto muito, mas eu não sou... Eu não entrei nesse universo muito, sabe? Mas eu sei que você é consumidora. Assim, assistir como total. eu, é cinéfila como eu, adora filme, série, comenta, total. conhece tudo. Já apresentei o Oscar, inclusive. Pois é, eu lembro disso. Foi na TNT? Foi na TNT, em 2019. Fiz todas as premiações. O Globo de Ouro, o Critics' Choice, o SAG e o Oscar. Mas foi assim, legal. o importante, gente, ela não caiu ali de paraquedas, não. Ela entende mesmo porque consome, porque gosta, porque tá Mas ali. sabe o que foi muito doido? Eu tenho essa já, né? Consumo, né, filme, série, desde muito pequena, em casa. Os meus pais, né, já super me introduziram desde sempre. E aí, entre todas essas coisas que eu fiz, eu também trabalhei na rádio. É verdade, eu esqueci disso. É televisão, rádio, teatro, cinema. É multifacetada essa mulher. Você fez 89. Eu fiz 89, eu entrei lá em 2015. E aí, o que houve? Por eu gostar bastante de séries e tal, eu criei um quadro lá no do Balacobaco, que era o Fala Série. Então, toda terça eu dava dicas de série. E foi aí que a TNT me escutou e me chamou pra fazer o Oscar. Olha, uma coisa puxou a outra. Não tá ligado. Por isso que eu falo, a gente tem que sempre ir abrindo as portas, né? Não, e porque a quando gente você não saiu... sabe onde um trabalho vai parar. A gente não sabe quem tá vendo a gente, sabe? É uma coisinha que você posta no Instagram que você não tem ideia de onde aquilo foi parar. Não, é um universo muito rico, é muito né? doido, é que muito tem muitas doido. vertentes aí. E eu lembro que quando você saiu da 89, muita gente que adorava o programa sentiu, ficou órfão, né? Se doeu naquele momento. Olha, sem querer me gabar, mas até hoje eu recebo mensagem no meu Instagram. Por que você saiu? Volta, você eu vai lembro disso. Mas eu não tava mais conseguindo conciliar. Era uma coisa que eu amava. Porque era a muito rádio gostoso, vivo, né? mas que era ao tá vivo. Ali, né? É aquele segunda a compromisso. sexta. Apesar que o Zé Luiz me dava super abertura pra faltar, né? Quando a gente tinha outros trabalhos e tal. Mas chegou um momento que eu ia ter que faltar muito. E aí eu tive que escolher. E aí eu saí da rádio e aí comecei a apresentar um programa que ficou 4 anos no ar no SBT, que chamava Sempre Bem. Sim, e eu tenho uma foto dele aí. Eu gravava lá em Fortaleza, então tinha que ir pra lá. Viajava pra caramba. O Sempre Bem, isso mesmo. Ficou na grade e aí? Aí, ó. Então eu fiquei 4 anos? Foi 2019, 20, 21, 22, 23, quase 5 anos eu fiquei lá. Tá vendo? A mulher faz de tudo um pouco, gente. Faço de tudo. Agora, é muito engraçado isso. Eu quero entrar num assunto com você para saber a sua opinião, o que você pensa a respeito. Muita gente acha que é um assunto até que polêmico, mas é a realidade do que a gente vive hoje, né? Muito se fala em etarismo, principalmente na TV. Sim. Na TV, nas mídias sociais. E hoje, isso não é uma besteira, isso não é um mito, isso é real. Porque você vê hoje nas novelas, muita atriz, linda, maravilhosa, talentosa, fazendo o papel de mãe. Uma atriz com 40 e poucos anos, sendo mãe de um filho de 30. Exato. Sim. Né? E eu vejo que as pessoas acabaram normalizando isso quando assistem, por exemplo, uma novela. Sim. Mas isso é pra tudo, para o cinema também. Talento, Hollywood também faz isso. Então, mas tem atrizes incríveis, talentosíssimas, maravilhosas, de várias idades. Por que isso, gente? Pois é muito triste, porque é isso, foi criado, né, um ideal um padrão da mulher. Padrão? Baseado no quê? Não é real isso. Não é real. Mas como tudo, né, os padrões de beleza, eles são irreais, né? O padrão é o fora do padrão. Né? Então, mas é sempre hoje, assim. E é engraçado que a gente que percebe isso acaba assistindo e acaba com o tempo normalizando essa questão. Você acaba aceitando aquela pessoa fazendo aquele personagem e achando que teria que supostamente uma certa idade que não tem e tá tudo bem. E aí a gente entra também nesse conflito de tipo, nunca tá bom pra mulher, né? Não. Porque aí ela tá ali com os seus 45 anos e ela faz uns procedimentos
pra dar uma, né, dar uma esticada, levantada. uma levantada, e falam que ela tá muito mexida. Aí não faz nada, tá enrugada, que se entregou e não se cuida. Ou tá fora do peso, É muito acima difícil. do peso. Ou tá muito magra. O que você acha dessa onda hoje da magreza excessiva? Pois é, mas é que é uma onda que vem e volta, porque na minha época também, na época que eu fazia Sandy Júnior, na minha época de adolescente, também era, todo mundo tinha que ser um palito, com a calça aqui embaixo. Mas, Bruna, naquela época a gente olhava e achava que a pessoa estava passando por algum transtorno alimentar. Porque, assim, a figura que a gente vê hoje de muitas mulheres com aquela magreza excessiva, para mim, me remete ao passado, não tão passado, que eram pessoas que tinham um distúrbio alimentar. Porque na minha concepção, que já passei dos 50, eu não acho, mas é uma opinião minha, eu não acho bacana. Não, eu também não, mas é que eu não acho que é uma coisa de agora. Mas também é que acho que a mulher tem o direito de ser o que ela quiser. Claro, mas é que a gente agora tem um Instagram que a gente fica vendo isso o tempo inteiro. Então dá a impressão que as coisas estão acontecendo, né? Que tem mais coisa acontecendo. Exato. Mas sempre teve. Sim, na nas época, passarelas principalmente. A revista Capricho, que a gente era adolescente e consumia aquilo, tá sempre ali na capa. Eu vejo, às vezes, esses posts que colocam capas antigas, sabe? Sempre tem ali perca sua barriga até o verão, sabe? Para uma menina de 14 anos. Levantando uma bandeira, né? Levantando sempre essa bandeira desse padrão. Naquela época, hoje, a gente tem muito mais abertura para esse fora do padrão. Entendeu? Sim, inclusive de debater, de falar, de se expor. Mas e pra tudo. Porque, por exemplo, na época que eu consumia Capricho, não tinha uma menina negra lá dentro. E hoje tem. Entendeu? Não tinha uma menina negra no comercial. E hoje tem. Sim. Entendeu? Hoje tem. Eu lembro que eu dei uma palestra para uma agência de modelos infantis e adolescentes. E eu falei sobre isso. Eu falei, gente, nós estamos vivendo um momento que tem muito mais abertura, né? Que graças a Deus, porque na época que eu trabalhava, só tinha espaço para loirinha de olho azul. Verdade. Entendeu? Todos os comerciais eram assim. Hoje Bebês não. também? Bebê, era tudo. Hoje não, entendeu? Hoje você tem essa diversidade. A né? gente sempre teve, muito mas nunca, porque as bandeiras foram levantadas, Isso. que todo mundo fala, mas é chato, porque é isso. Não, tem que dar uma insistida e uma exagerada para o negócio ficar normal. Vai chegar um momento que vai ficar normal. Ninguém vai falar, nossa, olha, é um casal interracial que tá no comércio. Não, já foi, entendeu? E lá, antigamente, lá atrás, também não existia modelo plus size. Também não, também não. O que hoje, gente, é uma realidade. Tem mulheres de todos os tipos, cores, tamanhos, né? E agora, em relação a procedimentos estéticos, eu te conheço um pouco e sei que você sempre foi adepta do mais natural possível. Continuo. Continuo. Coitada, eu chego na minha dermata, ela fala assim, tá, Bruna, o que você tá fazendo aqui? Você não quer fazer botox? Mas peraí, entendeu? Ela fala isso porque você já é linda, né? Não, imagina. Uma pele mas eu faço, olha, eu fiz agora, eu faço coisas que não são invasivas, não, tipo um peeling, eu faço. E eu fiz uma coisa que chama Skin Booster, que ele sim, entra uma substância, mas é só para dar um glow na pele. Ela não preenche, ela não te dá volume, ela nem dá a toxina glow. botulínica. Eu já fiz umas 2, 3 vezes o botox, eu não gosto, como eu fico, como eu me vejo, paralisada. Sabe? Eu sinto, primeiro que eu falo isso, eu não posso. Gente, eu tô no teatro, o que eu mais faço, sabe? É isso aqui. Quando eu fiz o negócio que aí eu falei, não consigo, não dá. Mas tem também essa coisa de, eu não gosto de como fica o meu olhar. A minha irmã, que é a única que sabe, ela vê foto minha, ela me manda, fala, você tava com botox nessa, né? Você tava com botox nessa, né? Que eu tenho uma coisa que muda, que para as pessoas talvez seja imperceptível, mas pra gente, né, aí eu fico me vendo, eu não curto. A mulher, quando ela olha para outra mulher, ela sabe tudo, o que tem ali. Sim. E você sabe que eu estava vendo uma matéria esses dias, falando dessa geração das meninas de 20 e poucos anos, porque elas parecem mais velhas do que as que estão com 40 hoje. Porque elas começam a fazer coisas desnecessárias. Exatamente. Muito novas. Exatamente. Então, mas aí eu fico me questionando, por quê? Por quê? Pra quê?
Tem rede social. Não precisa. Cobrança, entendeu? Comparação. Mas essa cobrança essas tem coisas. que vir da gente, não dos outros. É, né? mas fica comparando. Você quer acredita ficar naquele perfeita. ditado que a mulher se arruma e se enfeita primeiro para as outras mulheres? Porque eu acho, sim, a mulher extremamente competitiva. As mulheres, entre elas. Mas também é uma coisa que foi criada muito, né, também. Isso é uma Então. coisa muito estimulada, né? Muito estimulada, essa Sim, questão estimulada. Mas eu acho que da existe até hoje da isso. competição. Dizem que a mulher se arruma primeiro para outra Mas mulher. eu acho também que tá sendo. Tá tendo um movimento de muito mais. Da sororidade entre as mulheres, entendeu? Dessa empatia, dessa coisa de não, vem, a gente é irmã, vamos se unir, principalmente com todas essas coisas que estão acontecendo com os homens, né, em relação às mulheres. Então, acho que isso também vai gerando uma força, sabe? Uma união da gente se olhar e se identificar e falar, cara, estamos aqui, é a gente. Total. Se a gente não ficar junto, se ficar nessa coisa competindo e tal, não, vai dar ruim, é tudo que eles querem. Sim, é tudo que eles querem, exato. Né? Também não tô querendo fazer a guerra dos sexos, não é isso. Mas tem isso, sabe? Que eu acho que tá despertando nas mulheres, tem despertado aí nesses últimos tempos. Não, eu acho que hoje a gente, inclusive, tem mais plataformas, canais com abertura para a gente debater, para a gente conversar, para a gente trazer o respeito. Sim. Porque o mundo é diverso. O mundo é de todas as cores, tamanhos e formas. E a gente vive dentro dele. E isso precisa ser respeitado. Claro. Né? Claro. Todo mundo pode, todo mundo tem que se respeitar, todo mundo tem o seu lugar. E, pô, eu tô aqui, ela tá aí, tem Tamo mais aqui uma se outra mulher aqui, tá todo mundo tá aqui. todo mundo, vamos aí, diálogo, força. não é? Eu sempre falo com as minhas amigas, e aí tá tudo bem, precisa de alguma coisa, vamos se ver, vamos conversar, vamos desabafar, porque é isso. É só a gente que consegue fazer isso. Eu falo com meu marido, eu falo, mas você não conversou sobre isso com seu amigo, que você foi jantar? Ele falou, não. A gente falou sobre o tênis, jogo de tênis e não sei o quê. É a gente que tem essa coisa, entendeu? É nosso e é muito gostoso e faz muito bem isso. Inclusive, é cientificamente comprovado. A mulher, ela tem que sair com as amigas dela. As mulheres têm que sair com as amigas. Tem que ter esse momento, conversar, né, compartilhar, se abrir, se ajudar, né? Agora fala um pouquinho da Bruna mulher, em casa. Você é mãe de pet, Sou que eu mãe sei. de pet, eu tenho uma pet que me dá muito trabalho, que é uma Golden. Mas também ela você dá pôs muito uma pet. trabalho, porque, nossa e senhora... que ocupa um espaço ocupa também considerável. Agora eu tô morando numa casa que tem espaço para ela, então ela tá super de boa, porque tem uma arinha ao ar livre ali que ela fica. Mas eu sou muito tranquila. Eu sou em casa eu sou bem tranquila, bem prática. Tem minha casa não tem frescura, não tem coisinha, sabe? Ela é uma casa... E cozinha também, viu? Cozinho, mas meu marido cozinha mais. Meu marido é argentino, então ele ama churrasco. A gente construiu uma churrasqueira em casa e agora ele tá nessa. Uma vez por semana, pelo menos, faz um churrasco. Então, e ele gosta muito de cozinhar. E o homem, quando sabe cozinhar... Eu agradeço a Deus, porque é isso. Da mulher. Eu lembro muito a minha mãe reclamando, eu não aguento mais o tempero da minha comida. E aí, hoje eu tenho o tempero dele, quando eu quero o meu, eu faço o meu e tá tudo certo. Mas é ótimo ter esse balanço, assim, de você também não sentir que é tudo pra você, né? É tudo você que tem que fazer. Não, é bem dividido e é ótimo. Quantos anos você tá casada? Porque eu acompanhei esse comecinho de namoro, É verdade, lá em Paraty. A gente passou um Réveillon juntas. 2016. Vocês estavam na paquera, finalzinho de 2016, vai fazer 10 anos agora. 2016 para 17. 2016 vai fazer 10 anos? Final desse ano faz 10 anos daquela viagem. Meu Deus! E o legal é que vocês dois trabalham na mesma área. Sim. E aí se entendem e se respeitam dentro da profissão. É muito bacana. A gente sabe, isso. Né, como é que é, se gravação, apoiam. Demora, isso, aquilo, né, altos e baixos, né, ele tem um trabalho que ele é mais estável, né? O meu é mais... então, assim, também tem isso, sabe? Tem vezes que eu tô com 3 trabalhos ao mesmo tempo, tem vezes que eu tô sem nada. Então, a gente também tem que fazer essa dança aí
Pra todo mundo estar feliz, sabe? E de tudo que você já fez hoje, profissionalmente, o que você não faria mais? E tem algo? Nossa, acho que nunca me perguntaram isso. Que eu não Então faria agora você vai parar pra mais? pensar. É. Ai, Tipo, fiz, não gostei, não quero mais. Ou não. Porque quando a gente eu se acho dispõe que não. a uma profissão de atriz, a gente está aberta para todas as experiências. Ah, sim. Mas Pra eu falo milhões de assim, das personagens. experiências que eu já vivi, que eu não gostaria de viver de novo, Não existe isso. não. Não, assim, nenhum trabalho que eu Você nunca fiz parou que pra eu pensar? falo. Não, então Não, nada te assim, traumatizou, né? Senão não, você diria, não quero mais não, isso. teve Nunca um mais. trabalho só que eu fiz, que eu não vou falar qual foi uma coisa que durou muito pouco enquanto eu tava no Shop Tour. Faz muito tempo. Eu fiz um trabalho ali no meio que a diretora não teve uma conduta que hoje, mesmo hoje vendo anos atrás, eu consigo entender que não foi correta. Foi Mas você concluiu o trabalho. Concluí o trabalho com toda a honestidade. Falou, valeu, obrigado, tchau. Tudo certo, né? Profissional. Mas, por exemplo, se ela me ligasse para trabalhar, eu falaria não, entendeu? Entendi. Mas é especificamente esse caso, que não é nada perto de tudo que eu já fiz, entendeu? Então, mas também não foi um trauma. Foi uma coisa que eu vi, não foi legal, aprendi que não rolou e acabou. Pra você. É. E tem alguém que você hoje não colocaria sentado aí do seu lado? O que você Cara, não... eu não tenho não inimigo tem? assim. Gente, que mulher do bem! Eu sou muito de boa, entendeu? Eu sei, sou você muito é de mesmo. boa, não tenho. Não, eu acho que o de boa, quando você fala, e no meu entendimento, é aquela coisa, pô, tá legal, tá legal. Se não tá legal, eu me retiro e tá tudo bem. Tá tudo não bem. É isso? Vida que segue. Essa vida é que um segue. pouco da sua personalidade. É exatamente isso, exatamente isso. E é muito bom, assim, eu perceber que eu mantenho laços, assim, com as pessoas. Mesmo a gente não estando em contato, a gente se fala. Mesmo, tipo, eu falo com os câmeras do Shop Tour. Sim. Sabe? E aí, do nada... Isso é tão raro, do nada, né, um me liga, Bruna, eu te indiquei para um trabalho. E eu não falo com a pessoa há 15 anos, sabe? Então, eu sempre tento, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional, sempre ser uma pessoa agradável e aberta, sabe? Sim. Aberta. Eu tô ali, vamos jogar junto, tá todo mundo se ajudando e deixar tudo aberto, deixar portas abertas, sempre. Esse é o que eu mais, sabe, é o meu objetivo. Sim. Sempre deixar portas abertas. Porque tudo que eu fiz na minha vida, olha, foram pouquíssimos testes que eu fiz. Foi sempre indicação. Foi sempre alguém que já trabalhou comigo, que trabalhou comigo. Olha, tem uma pessoa muito boa. Olha, eu acho que essa pessoa vai ser boa pro seu projeto. Olha, essa pessoa... Sabe? Então, é tudo... vai girando. A gente não pode ficar criando picuinha com ninguém, gente. Isso é criar boas relações. É isso, boas relações. A gente tanto no âmbito que profissional quanto no familiar, porque eu sei que você é muito irmãzona. Ah, também, muito claro. chegada a mãe, ao pai. A tua mãe não tá mais no meio, né? Não tá mais. Tá. Mas eles também sempre foram pais que foram muito muito conscientes, mas ao mesmo tempo muito liberais, assim, sabe? Que sempre muito me no mostraram, seu dia a dia sim, também. sempre me mostraram o caminho, mas me deixaram andar, sabe? Eu fui andando. Tudo bem que eu tive um percurso bem peculiar, que não é o comum, né? Onde eu tava com 15 anos, eu ganhava um salário, e a partir dali eu nunca mais, eles me deram dinheiro, sabe assim? Sim. Uma coisa que é meio fora do padrão, eu entendo isso. Mas isso também fez com que eles também me deixassem mais livre, porque eu também estava já trabalhando, já tinha responsabilidades, então eu não ia fazer loucuras, eles confiavam, sabe? E ao mesmo tempo eles são também esses pais que não cobram a presença. É tipo, gente, esse Réveillon, eu vou estar na Argentina com a família do você tem a meu tua marido. família agora, A minha irmã vai voltar na praia. Tá bom. Então, quando todo mundo voltar, a gente se encontra um dia. Então, não tem essa pressão. A gente não se sente com essa obrigação de ter que fazer coisas juntos. A gente faz quando dá e é gostoso para todo mundo, sabe? Então, isso é muito bom. É uma coisa que eu quero levar para mim também. E para fechar, projeto para o futuro, além da peça que você vai estrear agora... Isso. O que você quer muito fazer que você ainda não fez? Tem algo? Eu acho que tem aí algumas peças que eu ainda quero fazer. Gostaria muito de fazer uma série.
né, também. E que mais? E tem uma outra coisa, rapidinho, que eu não falei, que eu faço também, que é verdade. celebração, não é cerimonialista, é celebrante de casamento. Então, os noivos me contratam para eu contar a história deles ali. Você fez uma vez a pedido de uns eu amigos? Fiz o casamento de uma amiga, da deu Karina, muito que fazia certo. Sandy Júnior comigo. E deu muito certo. Eu passei a festa inteira com as pessoas vindo falar comigo. Parabéns, foi muito legal, foi muito legal, foi muito legal. Aí eu falei, gente, eu acho que eu sei fazer esse negócio. E aí comecei a fazer casamentos aí profissionalmente. Então aí eu tenho um Instagram que chama Escrito nas Estrelas, _celebrações. E o seu ou se não, também. pelo meu também, dá pra entrar em contato. Que é o Bruna Tedi, THEDY. Olha aí, é você mesmo que responde. Isso, eu mesmo que respondo. Interage com todo mundo. Exato. E ali dá para conhecer também na rede social da Bruna um pouquinho dessa mulher que, como eu já falei, é multifacetada, tem muitos talentos aí. É muita coisa, às vezes é até um problema, sabia? Quando você vai fazer essas coisas assim de mentoria, branding, qual é a cara da sua marca, não sei o quê, é sempre um problema, porque eu faço um monte de coisa, então não é que, o nicho, sabe, o nicho, eu não tenho um nicho. Então aí também fica aquela coisa de... mas ser atriz é isso, faz né, tudo. Bruna? generalista, né, que falam. Então, a gente se reinventa o tempo todo, né? Tem que fazer, graças a Deus. Eu agradeço no fundo, tá? Porque quando não tem uma coisa, tem outra. Quando tem outra, sabe? A gente vai jogando. E para ver pessoalmente essa lindeza aqui, no Teatro Vivo. Isso, no Teatro Vivo, na peça Coque, a partir do dia 2 de abril até o dia 11 de junho, quartas e quintas, às 8 da noite. Agora vem cá, levanta, me dá um abraço para eu poder agradecer de novo a sua presença aqui. Para mim é um pouco difícil, porque eu conheço um pouco da sua intimidade, a gente trabalhou juntas, mas olha, é isso. Quer saber mais da Bruna? Vai na rede social dela. Obrigada de você estar aqui. Obrigada a Adoro você. Adorei. Vou assistir a sua peça, como eu já assisti. Te vejo lá. Várias. E você também, tá? E toda terça-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro aqui no YouTube, no meu canal, com bate-papos, assim, muito legais, interessantes. E eu conto com você. Obrigada. Tchau, tchau.